Você, professor, diretor, terapeutas, consegue mensurar a insegurança de um pai e uma mãe ao deixar seu filho não verbal na escola? Pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Nara Gisele, mãe atípica, psicóloga e diretora do CAC, Centro de Análise do Comportamento. Estou aqui com a Joana, psicopedagoga, institucional e clínica, para dialogarmos sobre esse processo de construção da inclusão aqui no Brasil. Joana, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua vivência dentro desse processo de inclusão, como que essa demanda chega até você hoje. Então, eu enfrento, enquanto psicopedagoga clínica, diariamente o desafio de acolher essas famílias que se sentem incapazes de participar e muitas vezes inseguras com relação ao processo de inclusão escolar. Mas, usando as estratégias certas e fundamentadas em ciência, nós temos alcançado vários resultados gratificantes e que tem impactado muitas famílias, assim como impactou a sua vida. Verdade, eu sou testemunha disso, né? Eu sou uma mãe que, embora meu filho seja verbal, vivi muito a insegurança de deixá-lo na escola. Durante um tempo significativo, meu filho não conseguia recontar o que acontecia na escola. Ele não conseguia trazer para a gente as dificuldades do dia a dia. Ele resumia o dia na escola simplesmente como foi bom. E ele foi desenvolvendo uma ansiedade muito grande, uma resistência em ir para a escola. A gente enfrentou um dia em que eu, segurando na mão dele ao entrar na escola, ele freou na porta, colocou a mãozinha no rosto, assim, tremendo, dizendo que ia se acalmar. Dizendo pra mim, mãe, calma, eu vou me acalmar, eu vou conseguir entrar. E isso foi um divisor de água na minha vida. A gente passou a investigar o que de fato estava acontecendo na escola. E a gente conseguiu entender que na escola ele sofria um desafio muito grande da alfabetização e que isso gerava muita aversividade para ele, Inclusive, com muito pesar que eu falo isso, meu filho, ele chegou a ficar de castigo na escola, chegou a ser impedido de ir para o intervalo, E isso gerava muita angústia nele. Algumas vezes, para ele, fugir da escola era porque não gostava de fazer tarefa, mas outras vezes era porque a socialização era muito comprometida, E aí, pensando nisso, a gente optou por um acompanhante terapêutico na escola, E a Joana participou desse processo de selecionar o AT, de treinar o AT, de capacitar para ele chegar na escola. E é muito comum esse fato acontecer, tanto com crianças típicas e atípicas, A uma certa idade, elas não formulam nocivamente o diálogo, o que elas querem expressar, e elas começam a expressar de formas diferentes, como foi o caso do Heitor. Ele expressou através do medo, da ansiedade, e aí entra o fundamental papel do AT. Um AT que está preparado, treinado, ele vai mediar aquela situação e trazer formas de acalmá-lo e de trazer ele de fato para a função da escola, que é trabalhar em grupo, conhecimentos para contribuir para o seu desenvolvimento futuro social. Sim, e falando sobre o papel do AT, Hoje a gente reconhece o quanto que um AT, acompanhando uma criança com atraso no desenvolvimento na escola, é relevante para o desenvolvimento, Por que ela é relevante? Porque muitas vezes a professora ela não consegue assistir aquele aluno na individualidade dele. A professora não consegue se aproximar daquele aluno, não só para mediar uma tarefa, não só para adaptar um PEI, mas para mediar um comportamento, para intervir numa ansiedade, para ajudar no relacionamento social. Então, quando a gente pensa na importância do acompanhante terapêutico, o foco está em ampliar o desenvolvimento dessa criança, mas também trazer uma segurança para a família. Isso aconteceu muito comigo, com a minha família. A gente passou a acompanhar diariamente o Heitor pelos olhos da acompanhante terapêutica, Porque a gente tinha muita dificuldade de entender o que acontecia lá dentro pelos olhos da escola. Eram relatos muito resumidos, a gente tinha um relato a cada 2 semanas ou 3 semanas, e muitas coisas aconteciam ao longo do dia que precisava ser mediado prontamente, imediatamente. E isso não acontece pela incapacidade da escola ou pela incapacidade da professora regente que está ali acompanhando a criança. Isso acontece pelas funções que ela tem que abarcar. Então, a professora que está preparada, que faz um planejamento para administrar um grupo, ela
vai precisar de um apoio individualizado com esses tipos de demanda. E aí que a gente tem e reafirma o papel, a importância do papel do AT dentro do ambiente escolar, para somar, para contribuir e para ajudar, auxiliar nesse processo que muitas vezes encontramos bloqueios que, por detalhes, eles podem ser desbloqueados e fluir de forma natural. Sim, e no meu processo, né, de inclusão do acompanhante terapêutico no dia a dia escolar do Heitor, a gente viveu muitas barreiras, né? É comum ainda as escolas se negarem, não acharem relevante. No caso do meu filho, por exemplo, que era uma criança verbal, a escola trazia muito diálogo de que não achava necessário, porque ele tinha autonomia em determinadas coisas, mas a gente percebia o quanto que o desenvolvimento acadêmico dele era prejudicado pelo atraso social, pelo atraso da comunicação social, né? E enquanto terapeuta, eu quero fazer um adendo muito importante aqui para as famílias, né? Uma criança ser verbal, ela falar, ela conseguir construir frases, ela relatar pequenas vivências do dia a dia, não significa dizer que a comunicação social dela é eficiente, né? Que no caso do meu filho, que tem 9 anos, é verbal, a comunicação social dele não é eficiente. Ele tem dificuldade de falar do que ele sente, ele tem dificuldade de escolher uma afirmação ou até uma negação diante de situações comuns do dia a dia. E às vezes até escolher uma estratégia diferente do grupo de resolver uma determinada atividade. E aí que entra, né, o fundamental papel do acompanhante individualizado, que vai mostrar para ele que uma determinada atividade, ele tem várias opções de resposta e que ele pode construir junto com ela essas opções. E aí isso vai casar com as intervenções do grupo. Perfeito. E falando sobre a função do acompanhante terapêutico, né? Um acompanhante terapêutico, ele está na escola para mediar a inclusão do aluno. E essa mediação, ela acontece na comunicação social, ela acontece nas habilidades acadêmicas, ela acontece na socialização, no brincar compartilhado com os amigos, ela acontece no controle e no ajuste das emoções, no direcionamento de como reagir a uma determinada demanda, né? É muito importante que as famílias tenham a convicção de que um acompanhante terapêutico, em primeiro lugar, ele não é um cuidador. Ele não está ali para cuidar do seu filho, só para ele não se machucar ou só para fazer ele ficar sentado. Ele tem uma função muito mais abrangente do que isso, uma função verdadeiramente técnica, né? E falando sobre, ainda falando sobre essa função do acompanhante terapêutico, eu queria que você, Joana, compartilhasse um pouco a distinção aí entre o acompanhante terapêutico e o auxiliar de sala, porque ainda é muito comum a ideia de que os professores, pela criança ter um acompanhante terapêutico, às vezes o professor ele se exime da função dele de professor, né? Eu já vivi isso na minha prática clínica, os acompanhantes terapêuticos, quando estão em supervisão comigo, que é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles relatam muito que o professor geralmente não participa da vida acadêmica da criança, entrega a tarefa para o AT fazer junto com a criança, não para ter aquele momento individualizado com a criança. Então, a gente precisa distinguir, né, o papel de um cuidador, do acompanhante terapêutico e do professor auxiliar e do professor titular. Verdade, Nara. Enfrentamos esse desafio, né? Eu me deparo diariamente também com profissionais, ATs, que falam: olha, eu planejei a atividade de fulano, eu adaptei o currículo, produzi o PEI, e essas são funções da equipe acadêmica vigente, que é o professor auxiliar, com a ajuda do professor auxiliar. Nessas situações, a gente procura levar as informações claras e, claro, fundamentado na ciência, que é a aba que a gente trabalha. Quando a gente começa a trabalhar e perceber que cada indivíduo tem uma função ali dentro daquele ambiente, fica um trabalho muito mais leve, porque imagine um AT ter a demanda de replicar os programas, porque ele está ali para fazer esse acompanhamento técnico de programas orientado, e ao mesmo tempo ele ter a responsabilidade de planejamento acadêmico, que é um processo bem complexo. Se formos analisarmos, esse processo é um processo bem complexo. Então está aí a importância de o AT entender qual é a sua verdadeira função. Ele está ali para ser aliado do professor, sim, para dar suporte, e claro, se o professor achar viável pedir
ajuda para planejar, adaptar, até na própria produção do PEI, o AT deve se estar ali do lado, mas sabendo que o professor da criança é que é ali o coordenador da situação. Então, Nara, o AT ele tem que entender seu verdadeiro papel, né? Entender a sua função, que é uma função muito importante ali dentro daquele processo, mas sabendo diferenciar essa função justamente para o papel ser feito porque tem por quem ele deve ser feito. Outra coisa que eu visualizo muito, Joana, e que eu acompanho na minha rotina do dia a dia é a fragilidade da atuação desse acompanhante terapêutico, né? E quando eu falo de fragilidade, o primeiro ponto que eu visualizo é a barreira que existe entre a escola, o acompanhante terapêutico e a família, né? Eu fiz a opção, né, de o acompanhante terapêutico do meu filho ser mediado, treinado pela equipe que assiste ele, exatamente para bloquear essa barreira, que era o acesso ao acompanhante terapêutico, dando para esse acompanhante terapêutico a segurança da transparência, sabe? De ser transparente conosco, pais, de ser transparente com a equipe terapêutica, né? Infelizmente, eu assisto algumas crianças que têm acompanhante terapêutico que a gente não tem essa transparência, que o acompanhante terapêutico ele não tem nem acesso à equipe, é barrado pela escola, a escola impede que a gente acesse esse acompanhante. E aí eu nem vou abrir parêntese aqui para a gente discutir o porquê que isso acontece, né? A gente já sabe que isso não é assertivo, a gente já sabe que isso não traz benefício para o desenvolvimento da criança. Hoje a gente tem conhecimento de inúmeras causas disso, né? De gerar essa fragilidade no serviço. Mas o que eu quero trazer aqui é a relevância de o acompanhante terapêutico, ele trazer segurança à família. Ele conseguir trazer transparência do que acontece dentro dessa escola, de como que essa criança está sendo mediada. E além disso, o acompanhante terapêutico precisa dar segurança de ser treinado, instruído, orientado devidamente de como conduzir essa criança dentro da escola. E eu acho que o elo que favorece esse desenvolvimento aí é quando a equipe tem acesso à escola, quando a escola tem acesso à equipe, quando a família tem acesso à escola e à equipe, assim como o acompanhante terapêutico, né? E aí já trazendo para a nossa vivência, né, os acompanhantes terapêuticos que a gente assiste aqui hoje, que são selecionados por nós, com a equipe, a gente caminha nessa perspectiva, né, de um alinhamento, de uma integração entre acompanhante terapêutico, equipe, escola, família. Justamente, a gente luta por essa transparência na relação, porque enquanto profissional, eu tenho a humildade de, em determinadas situações, analisar um determinado resultado de uma proposta, de um programa que eu propus à AT escolar de realizar, e ela dizer, Joana, mas nessa situação não é viável, porque o ambiente é dessa forma, porque as variáveis são essas, e eu tenho a humildade de dizer, então vamos pensar juntos de como mudar. Da mesma forma que a escola é transparente de dizer, olha, nós temos dificuldade nisso, precisamos de ajuda para construir o PEI escolar, né, que muitas escolas ainda têm essa barreira. Sim. De dizer que não consegue construir o PEI, que tem dificuldade de alinhar com o PEI clínico. A gente precisa dessa transparência e dentro desse processo de transparência, a chave principal é o AT, porque é ele que vai mediar essa comunicação. Porque enquanto profissional, com a agenda de profissional, eu não tenho como, né, entrar em contato todo dia. Da mesma forma, a escola que tem uma demanda altíssima, que uma demanda até maior do que a nossa, ela também não pode todos os dias estar dando esse feedback. O AT, ele pode produzir os relatórios, que são nossas fontes, né, de pesquisa, pode produzir comunicação funcional para resolver esse problema. Exatamente, né? E essa fonte de controle, que é exatamente os registros diários, eles garantem pra gente se a criança está avançando ou não, né? Se ela está adquirindo habilidades e competências ou não, porque a gente parte de uma linha de base, né? Então, quando o AT entra, a gente faz toda uma avaliação da linha de base da criança naquele momento e a gente estabelece ali metas para desenvolver essa criança. Mas, como que a gente sabe que esse AT está pronto? Como que a gente sabe que esse AT está capacitado para, de fato, contribuir com eficiência no desenvolvimento dessa criança, né? Partindo disso, a AT precisa fazer treinamento. O AT precisa de capacitação. E hoje a gente ainda vive aqui no Brasil, infelizmente,
uma marginalização desse serviço, porque muitos profissionais, eles não se atentam para a capacitação devida, né? Eles não se atentam para a supervisão, para o acompanhamento desse serviço, né? Muitas vezes eles são inseridos no mercado de trabalho sem capacitação, sem supervisão, sem acompanhamento, né? E o objetivo técnico dele lá não é só dar um feedback diário para a mãe. Ah, hoje ele foi bem, hoje ele se comportou, ah, hoje ele ficou sentado. E o que controlou esse comportamento? Né? Como que o AT está capacitado tecnicamente para chegar e ocupar esse espaço? E eu ainda digo mais, um treinamento de fato com respaldo para treinar de forma segura esse AT. Porque da mesma forma que o AT dentro do ambiente escolar ele pode nos trazer tranquilidade, pode também nos trazer várias preocupações. Então um AT que é treinado por um psicopedagogo para entender a disjuntura ali daquela forma escolar que é ampliada dentro da escola, para entender as nomenclaturas, para entender quais habilidades acadêmicas de cada idade, né, que isso acontece no nosso treinamento. Uma profissional, psicóloga para mostrar a parte os manejos comportamentais, a fonoaudióloga para dar aquele suporte na parte de comunicação, de fala. Então, é muito importante a forma que esse AT também é treinado. Joana, e aí outro desafio que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil, né, é a capacitação desse acompanhante terapêutico. Infelizmente, a gente vive ainda um mercado marginalizado, né, marginalizado, entendam isso, porque muitos profissionais estão se inserindo, assumindo cargos de acompanhante terapêutico sem ter uma formação prévia. Né? E infelizmente isso é muito impactante no desenvolvimento da criança, porque às vezes um manejo inadequado pode reforçar ainda mais comportamentos inadequados. Exatamente. E esse treinamento, a forma de treinar um AT é tão importante quanto a forma de treinar a criança. Porque ali ele vai ser a sombra, ele vai ser o mediador, o treinador do conjunto de programas que nós vamos montar para cada criança. No nosso curso de AT, por exemplo, nós objetivamos ir além dos princípios básicos da análise do comportamento, além de o papel do AT, né? O nosso curso também é mediado e regido pela legislação americana sobre a atuação do acompanhante terapêutico, e ali a gente tenta traduzir na prática o que aquele acompanhante terapêutico precisa fazer no dia a dia, né? Se a criança, por exemplo, é uma criança não verbal, esse acompanhante terapêutico ele precisa saber sobre comunicação aumentativa e alternativa, para poder mediar a comunicação dele com as demais crianças. Além disso, entender sobre socialização, como estimular habilidades sociais, né? A gente também oferece isso no nosso curso. E especialmente como manejar comportamentos de crise e como ensinar e mediar as habilidades acadêmicas, né, Joana? Que é realmente um grande desafio, mediar esses comportamentos, levando em consideração que a criança tem um currículo para seguir, tem uma rotina acadêmica para seguir, é bem desafiador. Porém, no curso a gente consegue dar uma visão para o AT de quais são as principais metas que ele vai ter na fundamentação pedagógica, né? Por que é trabalhado determinado conteúdo, determinada atividade, por que aquele determinado conteúdo é trabalhado dentro do currículo da criança, e até mesmo ele pode nos ajudar e apontar habilidades que podem ser substituídas ou acrescidas, né, para juntamente com o professor trabalhar em prol daquele objetivo do conhecimento. Ok, é isso mesmo. E é importante também sinalizar aqui que o acompanhante terapêutico, após fazer essa capacitação, né, um curso significativo com uma média de 120 horas, por exemplo, ele não está pronto para atuar sozinho. Ele precisa estar sob supervisão, porque a partir de agora ele vai receber orientações pontuais sobre aquele cliente que ele assiste, né? Eu, como terapeuta, sou defensora dessa supervisão, porque aí a gente consegue, de fato, garantir o desenvolvimento da criança dentro das particularidades dela. E como mãe, hoje eu colho os frutos disso, né? Eu recebo diariamente um feedback da terapeuta, da acompanhante terapêutica do meu filho na escola. A gente consegue compartilhar esses relatórios com toda a equipe, ela é assistida pela equipe, ela tem supervisões. Além de ser treinada individualmente pela a equipe do meu filho, ela também faz formação continuada. Então, o sucesso da inclusão, além do trabalho da escola, está nessa parceria entre escola, família e equipe.
Enfim, eu acredito que ficou claro o quão importante é o papel do AT, tanto no ambiente escolar como em todos os ambientes que ele pode ter esse suporte. Nos próximos vídeos nós falaremos mais sobre a importância do acompanhante terapêutico em diferentes ambientes. Para você que chegou até aqui, comenta conosco qual é a sua experiência, como é a sua vivência, seu filho é ou não assistido, seu aluno, você professor, conta pra gente qual o benefício que esse acompanhante terapêutico tem trazido no desenvolvimento do seu aluno. Nós também temos um curso, preparamos um curso especial para vocês, que tem muitas informações sobre a capacitação do AT. Vamos deixar o link aqui, tá? Espero vocês lá e até o próximo vídeo.